O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graças e paz, meus irmãos. Pelo menos por educação, fiquem aqui, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, no texto um dos textos que vão servir de base para a nossa reflexão nessa noite. Filipenses, capítulo 2, os versículos 12 e o 13, por favor. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. E antes de ler, eu queria que você meditasse, pensasse no seguinte: quando nós experimentamos mudanças positivas na nossa vida, ou seja, quando a gente experimenta progresso, aperfeiçoamento na nossa fé, e aí você tenta imaginar aí, tenta refletir nesse ano de 2022, que está chegando ao seu final, e você fazendo uma autoanálise, você percebe que você cresceu espiritualmente, você ficou estagnado espiritualmente, você declinou, enfim. Qual que é a reflexão que você faz nesse ano de 2022? Quando você considera a sua vida espiritual, na sua opinião, que pode estar certo ou errado, enfim, mas tenta fazer essa reflexão. Olha para esse ano de 2022 e no quesito da espiritualidade, da piedade, sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra, a consistência sua em obedecer o dia do Senhor. Você é daqueles que veio só quando estava nas últimas, no dia do Senhor? Você negocia facilmente o dia do Senhor? Ou você é uma pessoa que, apesar das dificuldades, não negocia o dia do Senhor? Enfim, como que você avaliaria a sua vida espiritual nesse ano de 2022? E o que você quer para o ano de 2023? A gente já está aí no comecinho do final do ano, comecinho aí do último mês do ano. Então, quando você olha para o ano de 2023, o que você quer da sua vida espiritual? Nós fazemos planos financeiros, Nós fazemos planos para a nossa saúde, fazemos planos aí para a nossa família, fazemos planos para as nossas férias, não é isso? Isso é tudo legal também e é necessário, mas quando você, irmão e irmã em Cristo, enfim, quando você olha para o ano de 2023, o que você quer para o ano de 2023 em termos de amadurecimento espiritual? Você já fez algum planejamento? E se não fez, de repente hoje o sermão pode te ajudar a começar a colocar alguns parâmetros para o ano de 2023. Então hoje não será um sermão expositivo, é um sermão mais temático, ok? Que vai falar sobre esse tema, o que está envolvido nas nossas mudanças para o bem, nas nossas mudanças espirituais em termos de amadurecimento espiritual. Tá? Então, Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, principalmente o finalzinho do 12 e o 13, mas eu vou ler os dois, acompanhe a leitura, por favor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora vamos ler todos juntos, até o 13, vamos lá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez. Obrigado, ó Pai, porque estamos em Tua casa e clamamos a Ti, ó Espírito Santo. Fala aos nossos corações, molda os nossos corações, tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, ó Pai, a Tua palavra. O Senhor sabe, ó Pai, a situação de cada um de nós aqui, e todos nós aqui somos dependentes do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos a caminhada cristã, olhando para o Senhor Jesus. Opera arrependimento, quebrantamento, humildade, e ajuda-nos, ó Pai, a crescermos, ó Pai, na fé. E sabemos, ó Pai, que o crescimento na fé envolve humilhação, envolve dependência do Senhor,
envolve, ó Pai, amor ao Senhor e amor ao próximo. E nós não conseguimos cumprir nada disso por nós mesmos. Nós dependemos do Senhor, ó Pai. Livra-nos de estarmos, ó Pai, contentes com uma vida cristã, ó Pai, medíocre. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos no amor ao Senhor e humildade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então, não sei qual foi a resposta que você deu, mas olhando para o ano de 2022, alguns de repente experimentaram um crescimento, outros de repente não chegaram a pensar nisso. E o que você quer para o próximo ano? E quais são os parâmetros bíblicos para a gente julgar um crescimento espiritual? Como que eu posso saber que eu estou crescendo ou que eu não estou crescendo na vida espiritual? E quais seriam os parâmetros seguros, não na minha opinião, mas segundo a palavra de Deus, para a gente traçar um ano de 2023, que independente, e não tem nada a ver com facilidade ou dificuldade, independente do que o ano de 2023 nos reserva, se for mais difícil do que o 2022, ou se for um pouco mais fácil do que um 2023, não tem nada a ver com questões externas, tem a ver com a nossa postura diante de Deus, independente do que vier. Independente do que vier. E nós sabemos que as Escrituras nos dão vários parâmetros, e eu quero aqui lembrar de 5 parâmetros seguros, segundo as Escrituras. E nesses 5 parâmetros, nesses 5 aspectos, eles sempre estão presentes em qualquer mudança positiva. É impossível experimentar mudança na nossa vida sem essas 5 verdades aqui. E a primeira verdade que eu quero lembrar, obviamente primeiro para mim, é que sempre quando você está experimentando mudança, em primeiro lugar, Deus está mudando você. Primeiro lugar. Não existe mudança, não existe progresso na santificação, se Deus não mudar a nossa vida. E é nessa ordem, em primeiro lugar Deus. E dos vários textos que nós poderíamos utilizar, um texto é o que nós acabamos de ler, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Se você experimentou mudança, se você experimentou progresso na santificação nesse ano de 2022, é porque Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele mudou você. A palavra foi pregada, alguém orou por você, ou você mesmo foi movido em seu coração a orar, e Deus está mudando a sua vida. Então, sempre em primeiro lugar, se existe mudança na nossa vida, é porque Deus está transformando a nossa vida. E fazendo um planejamento para o ano de 2023, esse é o primeiro item nessa ordem que a gente deve lembrar. Se eu quero mudança, eu tenho que clamar para que Deus mude a minha vida. Porque se Deus não mudar a minha vida, eu não mudo. E aqui tem um detalhe, terminando esse primeiro ponto. Alguém pode ouvir isso que eu estou falando, que a Escritura ensina. Paulo diz, e essa verdade está em outros textos, quem efetua em nós o querer e o realizar é Deus. Só que de uma maneira que nós não somos robozinhos. Porque um dos 2 versículos mais desafiantes para a nossa lógica humana é esse daqui. Porque olha só o que está escrito no final do 12. É Paulo falando com cristãos, ou seja, ele está falando para a gente salva. Ele está falando com crente. Olha só o que ele fala no final do 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui ele não está falando para a gente se salvar. Aqui, esse desenvolvimento da salvação é santificação. E quem que deve desenvolver a salvação? Quem? Nós. Era ali o público original, os filipenses, e depois todos os irmãos em qualquer época, em qualquer lugar. Inclusive nós nessa noite aqui. Então é Paulo, guiado pelo Espírito Santo, dizendo, desenvolvam a salvação, desenvolvam a santificação. É para a gente fazer isso. Ou seja, esse é o famoso versículo que fala da responsabilidade humana. Tranquilo? Agora olha só o próximo. Aí parece que tem uma contradição aqui. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar.
E aí, se você for uma pessoa muito, não racional, mas racionalista, ou seja, uma pessoa que diviniza a razão, se você for uma pessoa que diz assim, eu só vou crer se passar pelo crivo da minha racionalidade, isso aqui vai te deixar maluco. Porque o finalzinho do 12 diz, desenvolvam a salvação. E o 13 diz, é porque Deus é quem efetua em vós, não se esqueçam, que quem efetua em vós o querer e o realizar é Deus. Aí você fala assim, explica, reverendo Orival, explica, ô Nilson. Bom, se a Bíblia não explicou, quem sou eu para explicar? Esse é um dos vários textos nas Escrituras, onde você tem aquelas duas verdades, que a Bíblia ensina de modo muito claro, mas ela não explica em detalhes, nos pormenores, como essas duas realidades se encaixam. Quais são as verdades? Todo mundo já sabe, né? Soberania divina, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Se Deus não mudar a minha vida, eu não mudo. Aí alguém pode ouvir isso e falar assim, bom, então eu vou ficar sentado aqui, eu vou sentar aqui esperando Deus mudar. Essa não é uma boa resposta ao ensino bíblico. Porque a mesma Bíblia que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, é a mesma Bíblia que diz, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. E quando eu brinco com Deus, brinco com a Bíblia, pegando só uma dessas verdades, falo assim, bom, já que vocês dizem que Deus é soberano, não somos nós que dizemos, é a Bíblia que diz, e que nós somos totalmente dependentes dele, então eu vou sentar aqui e esperar ele me mudar. Isso é não agir com temor e com tremor. A boa resposta bíblica é, quem entende essas duas verdades, naquilo que é possível entender, é uma pessoa que dobra o seu joelho e que clama desesperadamente, Senhor, muda a minha vida. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. Na verdade, eu tenho vergonha da minha vida de oração, muitas vezes. Eu tenho vergonha do meu relacionamento com as Escrituras, muitas vezes. Eu tenho vergonha das coisas que ainda passam na minha cabeça, coisas que eu não devia olhar e olho, coisas que eu devia olhar e não olho. Eu devia ser mais perdoador e misericordioso e humilde, e muitas vezes eu não sou. Às vezes eu sou invejoso, né? Ontem o reverendo Orival fez uma brincadeira provocativa, né? Em algum momento lá do culto, das 11, ele falou, quem aqui, né? Ele estava lotado aqui, quem aqui já foi alvo de inveja? Né? E todo mundo levanta a mão. Aí depois ele fez a segunda pergunta, você já sabe o que eu vou perguntar, né? Quem aqui é invejoso? Aí ninguém levanta a mão. É porque é sempre gostoso saber, né? Ou se iludir de que nós somos alvos de inveja. Mas não é muito legal. Na verdade é vergonhoso a gente falar assim, eu também sou invejoso. Esses somos nós. E como? Aí que é o ponto. Como que a gente muda? Como que é possível experimentar mudança? Não periférica, mas profunda no nosso coração. Como é possível realmente crescer em amor a Deus, amor ao próximo, de verdade? Se Deus não mudar, a Bíblia diz que não muda, e você sabe que não muda. Pode entrar ano e sair ano, entra ano e sai ano, você pode até se esforçar às vezes, o máximo que você consegue é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mudança profunda na vida, a gente depende totalmente de Deus. Então lembremos dessa primeira verdade, Deus muda você. Segunda verdade, a palavra muda você. Não existe nenhuma possibilidade e não existe nenhuma exceção em termos de crescimento espiritual, ou seja, não existe nenhuma pessoa madura que tenha um relacionamento longe da palavra de Deus. Impossível. 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 Qualquer tipo de crescimento espiritual pressupõe, primeiro, que Deus está me mudando. Segundo, como um sinal dessa mudança que Deus está operando em mim, o meu relacionamento com esse livro aqui está mudando. Com certeza.
A Bíblia é o livro mais desafiante que existe. A Bíblia é o livro mais humilhante que existe. A Bíblia é o livro mais honesto que existe. A Bíblia é o livro mais esperançoso que existe. Não existe nenhum outro livro, existem livros bons. Inclusive o critério para se julgar um livro bom é que de alguma forma ele reflete alguns aspectos da Bíblia. Não é à toa que, o Peregrino de John Bunyan, por séculos, ele é considerado um baita de um livro, um clássico. É porque de alguma forma ele reflete palidamente o que a Bíblia ensina. Não é à toa que Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia e outros livros, inclusive livros escritos por não cristãos, mas se tem alguma virtude ali, é porque de alguma forma conseguiu captar o que a Bíblia, de alguma forma, conseguiu captar de forma imperfeita o que a Bíblia captou de forma perfeita. Mas Senhor dos Anéis não chega nem perto da honestidade, da pancada que a Bíblia vai dar em você e da esperança que ela vai dar em você. Nem de longe, nem de longe. Então não existe possibilidade de crescimento espiritual deixando esse livro somente aberto no Salmo 121, ou em qualquer um que você goste, empoeirado lá, sem você começar, e no começo vai doer, a gente sabe disso, No começo dói. Dói ler esse livro às vezes. Cansa ler esse livro às vezes. Esse cansaço diz mais sobre mim do que sobre o livro. Como John Piper deixa bem claro, Outros livros são chatos. Quando eu leio as Escrituras e acho chato, essa chatice está mais relacionada a mim, ela diz mais sobre eu do que sobre a palavra. A não ser que você ache que a palavra de Deus realmente seja chata. Quando eu tenho o mínimo de honestidade, primeiro, se eu sou honesto, eu falo, às vezes eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo, já tentei várias vezes, não entendi e sinto sono. Beleza, seja sincero. Agora, só não ache que essa sua sinceridade, ela conseguiu captar tudo o que está acontecendo. Esse sono que você está sentindo, essa não compreensão, diz sobre você, não sobre a palavra. E a ideia é que a gente tem que continuar. E lembre do primeiro ponto, pedindo ajuda para Deus. E aí um versículo que eu sempre gosto de repetir, é uma oração que tem lá no Salmo 119. Tira a venda, desvenda os meus olhos, Salmo 119, 25. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, é a palavra que diz que esse livro tem o quê? Chatice? Não, tem maravilha. Só que nem sempre a gente capta essa maravilha. Então faz essa oração. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E ore, e faça essa oração, sei lá quantas vezes, e continue tentando, provavelmente pela vida toda. Mas eu tenho certeza que pela graça de Deus, o relacionamento com esse livro vai mudar. E mudando o relacionamento com esse livro, muda a sua vida. E o planejamento que você fizer para o ano de 2023, leve esse segundo ponto em consideração. Se eu quero experimentar crescimento espiritual, eu tenho que ter um relacionamento diferente com esse livro. Se esse livro continuar à margem da minha vida, eu vou continuar sendo um medíocre cristão. Eu vou continuar sendo um medíocre cristão. Então, em toda mudança, primeiro, Deus muda você. Segundo lugar, a palavra muda você. Salmo 19, 7 diz assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando Salmos fala de a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, todos são sinônimos de palavra. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria para gente como a gente simples. Deus muda você, a palavra muda você. Terceiro lugar, pessoas sábias mudam você. E é a palavra que diz isso. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Todos nós aqui
sabemos pela palavra e pela nossa vida que não é verdade aquela mentira que nós já acreditamos e que talvez alguns acreditem até hoje. Qual que é a mentira? Que é possível andar com gente ímpia e não ser contaminado pela sua impiedade. Essa é uma mentira que quando eu era mais jovem eu já acreditei. Minha mãe falava, cuidado. Embora eu também fosse, eu não era flor que se cheire também. Mas como a mãe nossa sempre acha que o filho é o certo e que o errado sempre são os outros, então a minha mãe gostava de mim, me amava, então ela falava, Júnior, cuidado com aquela turminha. Ela não sabia que eu também era um cara meio estranho, mas ela falava, cuidado com aquela turminha. Eu falava, mãe, fica tranquila, porque eu sou aquele cara, eu falava mais ou menos assim, eu sou aquele cara que consegue andar com os maus, mas eu não sou contaminado. Isso é uma baita de uma mentira. A Bíblia não ensina isso, e a nossa experiência também não ensina isso. Porque todo mundo sabe aqui o que é ficar alguns minutos numa rodinha, onde a turma fala algumas palavras. Todo mundo sabe aqui, homens e mulheres, o que é ficar numa rodinha onde só tem fofoca, e a gente sabe que em algum nível a gente é contaminado. É igual ouvir música ruim, É igual ouvir música ruim. É difícil você, às vezes, lembrar de uma letra boa. Agora, ouve uma música ruim umas 2 ou 3 vezes. Parece que não sai. Parece que você liga a torneira, toca. Aí você abre a geladeira, está tocando. Qualquer lugar que você vai, está aquela praga lá. Então, não é verdade que você consegue, que você é imune às más influências. E todo mundo sabe também, graças a Deus, eu creio que todos nós aqui, cada um de nós aqui, tem pelo menos um exemplo, de um bom exemplo, de uma pessoa que você fala assim, como é bom conversar com essa pessoa. Como é bom estar na presença dessa pessoa. Parece que quando ele chega, ou ela chega, e ele abre a boca, você fala assim, puxa, como eu queria ser igual a ele, ou igual a ela. É o que a Bíblia está ensinando. Quem anda com o sábio será sábio, e anda, ou seja, pressupõe caminhada, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, quando nós olhamos para esse ano de 2022, que tipo de companhia, ou com que tipo de companhia a gente andou? E quando você for planejar o seu ano de 2023, com que tipo de companhia você quer andar? Aí você fala assim, mas aí você quer que eu ande só com pessoas boas? Preste atenção, você vai conviver com todo tipo de pessoa. E provavelmente a pessoa mais perigosa que você vai conviver é você mesmo. Então, partindo desse pressuposto, e partindo do pressuposto que você quer crescer espiritualmente, crescer em amor a Deus, crescer em humildade, e você não é melhor do que ninguém, mas o que está sendo ensinado aqui é com quem você vai andar, com quem você vai ter intimidade, com quem você vai, de alguma forma, em algum momento, mesmo tremendo, falar assim, você tem uns 10 minutos, que não vão ser 10 minutos, vão ser mais, para conversar comigo? E aí você vai se abrir um pouco com a pessoa, com sabedoria. Não dá para fazer isso com qualquer tipo de pessoa. Para começar, que isso não é fácil. Não é fácil falar de dificuldades que você está passando. Compartilhar alegria, sabendo que a pessoa não vai ficar com inveja de você. Ela vai se alegrar com você. O texto está falando de pessoas que você vai andar. Conviver, você convive com qualquer tipo de pessoa. Agora, quais são as pessoas que você quer ter por perto? Para aprender com essas pessoas. É isso que o texto está falando. Pessoas sábias mudam você. Deus muda você. A palavra muda você. Pessoas sábias mudam você. Em quarto lugar, sofrimentos, lutas e problemas mudam você. Nunca existiu, não existe e nunca vai existir, e não tem exceção. Nunca existiu uma pessoa madura que não tenha passado por luta, sofrimento e dificuldade. Não existe. Isso está no projeto de Deus. Depois de Gênesis 3,15, depois do evento da queda, Deus nos molda
entre outras realidades, entre outros fatores, através das lutas, dos sofrimentos e das dificuldades do dia a dia. E olha só o texto que a gente usa para falar sobre isso daqui. Hebreus 5:8, a parte final do texto, falando de Cristo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Cristo, se o homem Deus, se o Deus homem, o único homem perfeito que pisou nesse mundo e nunca caiu da sua imperfeição, diferente de Adão, que também era perfeito, mas caiu da sua perfeição. Mas Cristo foi o único homem, é o único homem, o Deus homem, o homem Deus, totalmente homem, totalmente Deus, que pisou nesse mundo e nunca caiu, e nunca vai cair da sua perfeição. Mas como homem, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Como homem, ele foi aperfeiçoado, sem nenhum pecado, mas ele foi aperfeiçoado. O que dirá eu e você? Homens e mulheres que, embora façamos parte do povo de Deus, pela graça de Deus fomos perdoados, fazemos parte do povo de Deus, mas nós erramos todos os dias. Hoje, nessa segunda-feira, nós já pecamos várias vezes, mais do que queremos admitir e mais do que a nossa memória capta, em pensamentos, em palavras e atitudes. Nós pecamos hoje em comissão, ou seja, nós fizemos coisas erradas, e omissão. Devíamos ter feito algumas coisas certas e não fizemos. E a gente acha que não vai aprender. Não preciso mais aprender nada. Impossível. Agora, mesmo que você fale, bata no peito e fale assim, ó, eu sou a exceção, eu não preciso aprender nada. Bom, então você pode ter certeza que você vai aprender sofrendo. Mesmo se você admitir, ó, eu vou aprender, a gente vai sofrer. A gente vive num mundo quebrado, nós somos falhos, nós sofremos por questões externas, por questões internas, nós sofremos na área da espiritualidade, nós cometemos pecados, infelizmente, e os pecados, nós ofendemos a Deus, nós ofendemos ao próximo, nós trazemos tristeza para nós. É claro, tem perdão, claro que tem. Mas a gente sabe que ainda tem os seus efeitos temporários. O pecado ainda tem os seus efeitos temporários na vida do cristão. Então nós sofremos biologicamente. Às vezes, uma dor aqui ou acolá, faz um exame, e aí tem um resultado que não era o que a gente queria. Isso traz insegurança. Isso mostra a nossa fragilidade. Crente fica com depressão, crente fica desempregado, e às vezes não é por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Crente tem problema na família, e às vezes, às vezes o problema é outra pessoa, às vezes eu sou o problema. Então nós sofremos, e os sofrimentos e as lutas e os problemas são usados. Se Deus não existisse, aí realmente não teria nenhum tipo de esperança. Se a palavra de Deus não fosse confiável, aí realmente nós estaríamos no escuro. E as saídas que existiriam, bem entre aspas, seriam ou você desistir da vida, ou viver uma vida entregue aos prazeres, que vão durar algum tempo, e depois ter um inferno para o resto da vida, ou viver uma vida cínica, sem nenhum sentido. E qual que é a diferença então do sofrimento na vida do não crente e na vida do crente? É que na vida do crente, ele sofre, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não é um sofrimento sem sentido. É um sofrimento que tem sentido, onde Deus não te abandona, por mais que às vezes você não experimente isso, e isso é verdade, às vezes você não está sentindo. Por isso que é o perigo de colocar a sua fé somente no sentimento. A gente não deve desprezar o sentimento, mas por outro lado a gente não deve divinizar o sentimento. A nossa fé passa pelo sentimento, mas está além do sentimento. Quando os sentimentos apontarem que Deus está com você, que bom.
Agora, quando eles apontarem que Deus não está com você, continue com a fé em Deus, mesmo que os sentimentos apontem no contrário. E Deus nos garante que Ele está conosco, nos moldando no meio do sofrimento, nas lutas e nos problemas. Todo mundo sabe aqui que é mais fácil falar isso do que experimentar. Porque quando a gente está no olho do furacão, parece que ouvir isso daqui às vezes até é meio complicado, né? Mas é o que a Bíblia ensina. E nós devemos lembrar. E a gente esquece. E é por isso que é maravilhoso estar na igreja. Porque quando eu esquecer, você tem que me lembrar. E quando você esquecer, a gente tem que lembrar uns aos outros. Chorar com os que choram. E quando eu esquecer da palavra, vocês têm que lembrar da palavra para mim. E lembrar uns aos outros. Deus muda você. A palavra muda você. Boas companhias. Pessoas sábias mudam você. Sofrimentos, lutas e problemas mudam você. Ou seja, a gente até faz o planejamento do ano, né? Mas a gente sabe que não sai tudo do jeito que a gente planeja. Mas é bom planejar. É a Bíblia que diz que é bom planejar, segundo as Escrituras. Mas saiba que, mesmo naqueles momentos de imprevisibilidade, a nossa vida não está pautada no nosso planejamento. A nossa vida está pautada nas mãos de Deus. E por fim, em último lugar, aí sim, e honrando o texto que nós lemos, você muda você. Nessa ordem. Não é que tem uma ordem totalmente perfeita. O que eu posso garantir para vocês é que o primeiro lugar é sempre o primeiro lugar. Sempre é Deus muda você. Do segundo lugar até o quinto lugar, na experiência nossa, primeiro, a gente nem consegue diferenciar um do outro, e as coisas estão meio que misturadas. Mas em último lugar, aí sim, você faz escolhas. E a Bíblia ensina isso, além do texto que nós lemos, né? Quero ler um texto só. 1 Tessalonicenses 1,9 diz assim, é Paulo escrevendo para a igreja. E olha o que ele diz. Ao deixar os ídolos, na parte B do versículo 9, ao deixar os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É Paulo deixando bem claro que aquela igreja que tinha um problema de idolatria devia o quê? Deixar os ídolos. Eu que tenho que fazer isso. Você é que tem que fazer isso. Nós é que devemos orar. Deus não vai orar por nós. Nós é que devemos ler a Bíblia. Deus não vai ler a Bíblia por nós. Nós pedimos ajuda para Deus. Senhor, desperta o meu coração. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em outra parte lá do Salmo 119, né? Inclina, às vezes meu coração está inclinado para a vaidade. Aí eu oro, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. É claro que isso que é Deus, eu preciso de Deus para isso. Mas em algum momento, eu que vou ter que ler a Escritura. Então é a mesma Bíblia, de novo, que fala da soberania perfeita de Deus, é a mesma Bíblia que nos chama para fazer as coisas. Ore. Leia a Bíblia, não negocie o dia do Senhor, se consagre totalmente a Deus. E aqui nós aprendemos que você muda você. Você é totalmente dependente de Deus e ao mesmo tempo você é totalmente responsável pelas suas atitudes. Você crê, você procura, você se arrepende, você pede ajuda, você agradece, você confessa, você obedece, você chora, você louva, você abandona os falsos deuses e deve se voltar ao Deus verdadeiro. Todas são atitudes que a Bíblia pede de mim e de você. Mas que quando nós conseguimos obedecer, nós não batemos no peito e falamos, está vendo? Eu consigo fazer isso sozinho. Não. Só um louco faria isso. Quando nós conseguimos cumprir isso, mesmo que imperfeitamente, nós damos graças a Deus. Porque sabemos que se não fosse Deus, nós não conseguiríamos de forma nenhuma. Então é sobre esses 5 fatores, essas 5 verdades bíblicas, que eu gostaria de lembrar para mim mesmo
e compartilhar com os irmãos nessa noite. Olhando para o ano de 2022, planejando ou iniciando um esboço de planejamento para o ano de 2023, que Deus nos ajude a lembrar e a experimentar, a colocar isso na nossa agenda, a lembrar disso. Deus muda a nossa vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A palavra muda a nossa vida. O meu relacionamento com esse livro tem que mudar. Se você já está lendo, graças a Deus por isso, continue lendo. Se você não está lendo, é tempo de começar agora. E quando você começar e tiver algum problema no meio, ok, peça perdão e já volte imediatamente. É uma luta com esse livro aqui. A gente sabe que é muito diferente de ler esse livro. A gente não lê esse livro da mesma forma que lê todos os livros. Aqui a gente chora de um jeito diferente. Esse livro mostra umas coisas assim que nenhum outro livro mostra. Às vezes, a gente sente raiva do que a gente lê. Toda pessoa honesta sabe disso. Porque esse livro nos acusa de coisas. Não tem nenhum livro que mexe mais com o orgulho nosso, que expõe a vergonha dos nossos pecados, como esse livro aqui expõe. Mas ao mesmo tempo, depois que mostra a feiura nossa de cada dia, mostra a beleza redentiva do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, só lembrando aqui, com quem você quer andar no próximo ano? De ter intimidade. Saiba que, embora a gente não saiba o que a gente vai acontecer no próximo ano, lá no fundo a gente nem sabe, se a gente vai até o próximo ano. Eu espero que todo mundo chegue até lá. Mas em chegando no ano de 2023, lutas vão existir. Dificuldades e sofrimento. Sabendo que tudo está nas mãos de Deus. E em último lugar, nós devemos tomar posição. Nós devemos fazer escolhas. Todos nós fazemos escolhas debaixo da escolha soberana de Deus. Nós não somos seres autônomos, ou seja, lei para nós mesmos, nós não somos. Autonomia não é uma característica humana. Agora, nós não somos seres autômatos, ou seja, robozinhos. A Bíblia não dá base nem para autonomia. Autonomia significa ser lei para mim mesmo. Não, eu não sou lei para mim mesmo. Agora, a Bíblia também não dá base para falar que, já que Deus é soberano, eu sou um robozinho. Não. A Bíblia diz que nós fazemos escolhas diante de um Deus que tem uma escolha soberana e que está restaurando a nossa liberdade. E liberdade verdadeira não significa estar longe de Deus, isso é loucura. Liberdade verdadeira significa escolher somente o que Deus quer que eu escolha. Aí você fala, mas isso é estranho, né? Livre é que eu quero ser livre de tudo. Não, isso mentiram para a gente também. A cultura mundana mentiu para a gente também. Quando diz que liberdade é você estar livre de tudo, é impossível. Você sempre vai servir a alguém ou a algo, sempre. Ou você serve ao pecado, ao inimigo, ou você serve a Deus. E como Agostinho orava, Senhor, faz-me escravo do Senhor, e aí eu me tornarei totalmente livre. Ser escravo de Cristo é a realidade mais libertadora que existe. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e que essas verdades estejam na nossa mente, no nosso coração, e nos nossos planejamentos para o ano de 2023.